Bom dia, pessoal. Então esse é o vídeo 2 da série sobre corrupção. O primeiro vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Quem quiser assistir o primeiro vai estar disponível aqui embaixo. E agora nós vamos entrar um pouco mais na parte mais específica, né, que é a demonstração dos resultados. Tá, ok? Eu vou trocar de tela e vamos para o PowerPoint. Pronto, PowerPoint ligado. Beleza. Então, dando continuidade ao que a gente tinha começado a conversar, uma coisa que chama a atenção é o seguinte: o Brasil ele não é o país mais corrupto do mundo. Pelo contrário, na verdade a gente está na média de corrupção em relação a vários outros países. Nesse mapa aqui, ó, deixa eu ligar aqui o ponto vermelho. Nesse mapa aqui, a gente consegue visualizar o nível de corrupção nos países ao redor do mundo. E a gente percebe que o Brasil ele tem uma nota 35. Lembra que no último vídeo eu falei que quanto mais perto de 100, menor a corrupção, quanto mais perto de 0, maior a corrupção. Então os países que estão aqui pintados de vermelho são países mais corruptos e os países que estão mais claros são países menos corruptos. Então o Brasil, você pode ver que ele é menos corrupto, por exemplo, que a Venezuela. O Brasil está com a nota 35. Ele é um pouco mais corrupto só do que a Argentina, mas não muito. O Chile é muito menos. O Chile, vocês vão ver nos próximos vídeos, quando a gente for falar de Chile, que o Chile ele tem indicadores de desempenho equivalentes a países de primeiro mundo. A Venezuela fica com 18, o México com 28, ou seja, o México também está bem pior do que a gente. Bem não, mas está um pouco pior do que a gente. Os Estados Unidos vai para 71, ou seja, já é uma nota bem respeitável, né? Mas se você comparar Estados Unidos com a Europa, com os países mais desenvolvidos da Europa, a nota dos Estados Unidos ainda é ruim. Porque o Canadá fica com 81, não é a Europa, mas lá na Suíça, por exemplo, é 85. Então, assim, provavelmente nós não vamos encontrar nenhum país com 100. Mas eu acho que acima de 80 nós temos um baixíssimo nível de corrupção. Então vamos para o próximo. Aqui é a evolução do índice. Então, como a gente pode perceber nesse gráfico aqui, ó, o índice ele não varia muito ao longo do tempo. Então, por exemplo, em 2012, a Dinamarca ficava aqui na faixa dos 85. E ela se manteve na faixa dos 85 ao longo dos anos, até 2018. A Alemanha ficava na faixa dos 80 e se manteve mais ou menos no mesmo lugar. Os Estados Unidos ficava próximo de tipo uns 75 aqui, e aí ele sofre uma pequena melhoria, ou seja, uma diminuição na percepção de corrupção até 2015, e depois de 2015, na verdade mais especificamente depois de 2017, a percepção de corrupção aumentou. O Japão tem o desempenho que tem, e uma coisa impressionante, né? A gente não espera isso, mas Cuba está bem melhor do que o Brasil. E aí abaixo do Brasil a gente tem Bolívia, México e Venezuela. Agora aqui no Brasil, qual instituição é considerada mais corrupta pelas pessoas, pela população? Então o Poder Legislativo é um dos considerados mais corruptos, com 72%, a polícia com 70%, a magistratura com 50%, os oficiais do governo com 46%, executivos 35% e líderes religiosos com 31%. Onde os entrevistados pagaram propina para usar serviço público nos últimos 12 meses. Então no México você vê que a incidência de pagamento de propina foi alta, 51% dos entrevistados pagaram propina para usar serviço público. No Brasil a incidência foi relativamente baixa, só 11%, e na Rússia 34%. Os dados que estão em branco é porque não conseguiram colher dados para poder apresentar. Não quer dizer que a nota foi 0, mas quer dizer que não se colheu dados. Agora, esse gráfico mostra a correlação entre desenvolvimento e corrupção. Como a gente vai observar, os países com maiores índices de percepção em corrupção tendem a ser os países menos desenvolvidos. Tem um indicador que nós vamos usar aqui, que ele chama IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano.
O IDH ele foi criado, né, para enfatizar a capacidade e as oportunidades de uma população. Então, o IDH é basicamente para isso. Ele mede o desenvolvimento de uma sociedade além da perspectiva econômico-financeira. O PIB per capita, mede sob a perspectiva econômico-financeira. O IDH mede outras coisas que indicam qualidade de vida, desenvolvimento social e por aí vai. Os fatores que o IDH mensura são os seguintes: vida longa e saudável, conhecimento e escolarização e padrão decente de vida. Então, conforme a gente pode ver aqui, países que possuem um IDH mais alto tendem a ser países mais honestos. Então, por exemplo, aqui os Estados Unidos, ele possui um IDH acima de 0,9. Olha como que ele está aqui na faixa superior aqui de percepção de corrupção, ou seja, quase nada de percepção. A Nova Zelândia, mas aí a gente tem que ficar atento, porque o IDH ele não é um fator que explica sozinho esse comportamento, porque, por exemplo, vocês podem ver aqui, a Nova Zelândia ela está com uma nota muito melhor do que os Estados Unidos, muito não, mas com uma nota consideravelmente melhor do que os Estados Unidos, a despeito deles terem o mesmo IDH. A Itália, por exemplo, é um país europeu e está muito pior do que o Chile, né? E muito pior do que os Estados Unidos e do que a Alemanha. Então, o IDH ele não é o suficiente para explicar o comportamento de uma população em relação à corrupção. E aí é só lembrar daqueles primeiros slides que eu tinha falado lá, daquela base que faz com que a corrupção seja baixa, né? Aí o Brasil e o México têm um IDH muito parecido, né? Junto com a Venezuela também tem um IDH muito parecido com o do Brasil e do México, mas ainda assim existe uma grande diferença de desempenho. Aqui a gente vê escolaridade versus corrupção. Então, assim, a gente percebe aqui que existe uma linha de tendência. Aqui embaixo eu tenho a percepção de corrupção. Aqui na lateral eu tenho número de anos de escolarização de uma população. Então a gente percebe que quanto maior o número de anos de escolarização, a tendência é que o nível de corrupção vá cada vez mais diminuindo. Aqui eu tenho na América do Sul. Aí chama a atenção para uma coisa. Cuidado, porque esse índice ele não é capaz de explicar tudo. Por exemplo, quando a gente pega o Chile está muito melhor com o mesmo tempo de escolarização que a Argentina. E a Argentina está muito mais escolarizada, com uma percepção de corrupção menor do que a do Brasil. E o Brasil com o mesmo nível de escolarização e bem pior do que a Argentina. E por aí vai. Então, esse item ele não é o suficiente para explicar esse fenômeno de corrupção. Ele é importante, existe uma forte correlação, mas ele não é o suficiente. Conclusões desse vídeo. A corrupção não é um problema exclusivamente brasileiro. Segundo, a corrupção ela é comum na maioria dos países do mundo. São poucos os países que têm níveis muito baixos. O Brasil tem taxas médias de percepção de corrupção e não tão altas quanto a gente pensava. Países que investem mais em educação, via de regra, têm menos corrupção. Países mais desenvolvidos com IDH mais alto também tendem a ter menor corrupção. E não existe apenas governo corrupto, né? Para um governo ser corrupto, é preciso haver uma população conivente, que concorde e que deixe a coisa acontecer. Então é isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Se você gostou do tema, se inscreve no canal, vou colocar os endereços aqui, ok? Um abraço.